por que Jesus foi batizado? Se Jesus não precisava morrer para o pecado, se Jesus não precisava sepultar a velha vida e também não precisava ressuscitar para uma nova vida. Jesus nunca pecou, Jesus nunca cometeu nenhum erro, óbvio que Jesus não precisava ser batizado, muito menos precisava começar uma vida nova. Bom, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos para Mateus, no capítulo 3, e vamos ver a partir do verso 13. Mateus 3, verso 13, fala assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Verso 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vamos parar no verso 15 e já já eu leio o verso 16 e também o verso 17. Você entendeu nessa leitura que Jesus foi até João Batista no deserto, no Rio Jordão, para pedir a João que o batizasse. João tomou um susto, porque João jamais poderia imaginar que Jesus viesse até ele pedir o batismo. Mas foi isso que aconteceu. João Batista estava no deserto pregando, fazendo evangelismo, bem às margens do Rio Jordão. E João Batista fazia basicamente 3 coisas. Ele pregava, apelava e batizava. Pregava, apelava e batizava. E assim ele ia fazendo. O batismo que ele fazia era o batismo para o arrependimento, para a pessoa se arrepender e começar uma vida nova. Aí, no meio daquelas pessoas, de repente aparece outra pessoa, que era Jesus, e Jesus se aproxima de João. Quando João vê Jesus, João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, João estava associando aquele ser, que é Jesus, com as profecias do Velho Testamento e com as profecias e mensagens do santuário. Então, João Batista, ele reconheceu Jesus como o Cordeiro, aquele princípio do santuário lá atrás. E aí, então, quando Jesus se apresenta, Jesus fala: João, eu também quero ser batizado. E aí João se assusta e diz: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E aí Jesus fala uma coisa muito interessante. No verso 15, Jesus fala assim: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Para Jesus, o batismo significava o quê? Por que Jesus foi pedir o batismo? Primeiro, não era para perdão dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Não era para começar uma nova vida, porque ele não precisava. Então, para que ele foi batizado? Basicamente por 2 motivos. O primeiro, para nos dar o exemplo. E assim como ele foi batizado, nós também devemos ser batizados. Ok, mas há um segundo motivo. O batismo para Jesus era também o marco, o início do seu ministério. Entendeu ou não? Ou seja, a partir do batismo, iniciaria o ministério de Jesus. Por quê? Porque o batismo de Jesus, ele está dentro de um contexto profético. O batismo de Jesus está dentro da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Está lembrado? Ou seja, a profecia dizia que na metade da semana profética, lá de Daniel 9, de 24 a 27, o Messias, então, seria morto na metade, mas que um pouco antes ele seria ungido. E se você der uma olhada aqui, ó, deixa eu abrir a Bíblia ali e deixar marcado esse texto aqui. Olha só o que está em Atos 10, Atos dos Apóstolos, capítulo número 10. Esse texto é muito importante e por isso que eu vou ler para você. Capítulo 10, versículo 38 de Atos. Atos 10, 38. Fala assim: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é o 38. Agora eu vou ler o 37 para você entender o 38. Fala assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então aqui está mostrando que Jesus, quando ele foi batizado, ele foi ungido. Essa unção de Jesus no batismo fazia parte daquele grande gráfico profético de Daniel 8,14 e Daniel 9, de 24 a 27. Então, o batismo de Cristo, ele fazia parte desse contexto todo. Por isso que Jesus falou assim: João, você me batiza porque nos convém cumprir toda a justiça.
Nos convém cumprir a profecia, nos convém que eu passe por essa experiência. Primeiro, para dar o exemplo, e segundo, para dar início ao ministério de Cristo Jesus aqui na terra.